Meus queridos filhos e filhas brasileiros, que a paz do Senhor esteja convosco neste dia abençoado de 5 de setembro, quando celebramos a memória de Santa Teresa de Calcutá. Venho hoje falar-lhes com o coração transbordante de amor, como um simples servo de Deus que viveu para servir aos irmãos mais necessitados. Neste momento sagrado, enquanto nos reunimos em espírito, quero compartilhar uma verdade profunda que aprendi durante meus anos na Terra. A oração sincera, mesmo que breve como 2 minutos, tem o poder de transformar nossa vida e trazer a abundância de Deus. Como Jesus nos ensinou em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Meus amados filhos do Brasil, terra abençoada por Deus, vejo suas lutas diárias, o suor do seu trabalho, as preocupações com as contas, com o sustento da família. Vejo os jovens angustiados com o futuro, os pais preocupados com a educação dos filhos, os idosos que enfrentam a solidão. Sei das dificuldades que muitos enfrentam nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e em cada canto deste país continental. Mas hoje quero lembrá-los, a abundância não é apenas material. A verdadeira abundância começa no espírito. Como Santa Teresa de Calcutá, cuja memória celebramos hoje, costumava dizer: não precisamos fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com grande amor. Esta santa mulher, que dedicou sua vida aos mais pobres dos pobres nas ruas de Calcutá, encontrou a abundância na pobreza, a riqueza no despojamento. Quando falo de abundância, meus filhos, falo primeiramente da graça divina que transborda em nossas vidas quando abrimos nosso coração para Deus. Em Filipenses 4,19, São Paulo nos assegura: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vou contar-lhes uma pequena história que presenciei em San Giovanni Rotondo. Havia uma pobre viúva chamada Maria, que vivia com seus 3 filhos pequenos em condições muito humildes. Todos os dias, sem falta, ela dedicava alguns minutos pela manhã à oração, agradecendo a Deus pelo novo dia e pedindo forças para enfrentar as dificuldades. Um dia, quando não tinha mais nada para alimentar seus filhos, ajoelhou-se e rezou com toda a sua fé: Senhor, Tu que alimentas os pássaros do céu, não deixarás meus filhos passarem fome. Naquela mesma tarde, bateram à sua porta. Era uma senhora que trazia uma cesta cheia de alimentos, dizendo que sentiu no coração que deveria levá-la àquela casa. Este é o poder da oração sincera, meus filhos. Como diz o Salmo 34:10, os ricos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor não faltará bem algum. Vocês, brasileiros, têm um coração cheio de fé. Vejo isso nas multidões que lotam as igrejas, nas romarias à Aparecida, nos círculos de oração nas casas, nas comunidades que se formam para viver o Evangelho. Esta é a maior riqueza do Brasil, a fé de seu povo. Mas é preciso aprofundar esta fé na oração diária. Não é necessário rezar por horas a fio. Mesmo 2 minutos de oração profunda e sincera podem mudar sua vida. Como eu costumava dizer, a oração é a melhor arma que temos, é uma chave que abre o coração de Deus. Quando rezamos, devemos fazê-lo com confiança total, como crianças que se dirigem ao Pai. Não duvidemos do poder de Deus para transformar nossas circunstâncias. Em Marcos 11:24, Jesus nos diz: por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será convosco. Vou compartilhar outro ensinamento que recebi durante meus anos de ministério sacerdotal. Muitas vezes, nós pedimos algo a Deus e ficamos impacientes por não recebermos imediatamente. Meus queridos filhos brasileiros, lembrem-se, Deus sempre responde às nossas orações, mas nem sempre da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos. Às vezes, o que pedimos não é o melhor para a nossa salvação.
Outras vezes, Deus quer fortalecer nossa fé através da espera. E muitas vezes, a resposta já está diante de nossos olhos, mas não conseguimos enxergá-la porque estamos cegos pelas nossas próprias expectativas. Lembro-me de um homem chamado Antônio, um trabalhador da zona rural do Nordeste brasileiro. Ele me escreveu uma carta contando sua situação desesperadora. A seca havia destruído toda a sua plantação. Seus animais estavam morrendo e sua família passava necessidade. Ele perguntava por que Deus permitia tal sofrimento, apesar de suas orações constantes. Respondi-lhe que continuasse a rezar e confiar. Meses depois, recebi outra carta dele. Contava-me que, devido à seca, teve que deixar sua terra e migrar para a cidade, onde encontrou um trabalho estável. Pôde dar educação aos filhos e sua família encontrou uma nova vida. Aquilo que parecia uma maldição transformou-se em bênção. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados filhos do Brasil, a abundância que Deus promete nem sempre vem na forma de dinheiro ou bens materiais. Muitas vezes vem como paz interior, sabedoria para tomar decisões corretas, força para superar obstáculos, saúde para trabalhar, harmonia familiar, amigos verdadeiros, oportunidades inesperadas. Em minha vida terrena, recebi o dom dos estigmas, as chagas de Cristo em meu corpo. Não era um sinal de abundância. Para muitos, poderia parecer apenas sofrimento, mas para mim era a maior riqueza, participar intimamente da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Santa Teresa de Calcutá nos ensina o mesmo. Ela encontrou a abundância servindo aos mais pobres e desamparados. Vivia materialmente como os pobres que servia, mas seu coração era rico do amor de Deus. Como ela dizia, não é quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no que fazemos. Não é quanto damos, mas quanto amor colocamos no dar. Quero falar especialmente aos brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras neste momento. Sei que o Brasil atravessa períodos de instabilidade econômica, que muitos perderam seus empregos, que a inflação corrói o poder de compra das famílias, que a desigualdade social ainda é uma ferida aberta nessa nação abençoada. A vocês digo, não percam a esperança, como ensina o livro de Jó 8:7. Ainda que o teu começo tenha sido pequeno, o teu futuro será muito próspero. Continuem trabalhando honestamente, educando-se, buscando oportunidades, mas, acima de tudo, mantendo viva sua fé e sua oração. Dediquem pelo menos 2 minutos do seu dia para uma oração profunda e sincera. Não precisam de palavras elaboradas ou fórmulas complicadas. Falem com Deus como falam com um amigo íntimo. Abram seu coração, exponham suas necessidades, agradeçam pelas bênçãos recebidas, mesmo as pequenas, que muitas vezes passam despercebidas. Como eu dizia aos meus filhos espirituais, reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Quero compartilhar com vocês uma prática que sempre recomendei. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, ofereçam um novo dia a Deus. Digam simplesmente, Senhor, este dia é teu. Tudo o que eu fizer, pensar e dizer, ofereço a ti como uma oração. Ajuda-me a viver este dia segundo a tua vontade. Este simples ato de 2 minutos pode transformar todo o seu dia em oração. À noite, antes de dormir, dediquem mais 2 minutos para examinar sua consciência. Perguntem-se, como vivi este dia? Onde encontrei Deus hoje? Onde falhei em reconhecer sua presença? Agradeçam pelas bênçãos recebidas e peçam perdão pelas falhas cometidas. Os brasileiros têm uma devoção especial a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Recorram a ela como filhos que buscam o auxílio da mãe. Maria é o caminho mais seguro para chegar a Jesus. Como ensinava São Luís Maria Grignion de Montfort, a Deus por Maria.
Outra forma poderosa de oração é a recitação do Santo Rosário. Se não puderem rezá-lo inteiro, rezem ao menos uma dezena, meditando nos mistérios da vida de Cristo. O Rosário é uma arma espiritual poderosa contra todas as formas de mal. Meus queridos filhos brasileiros, lembrem-se também da importância da Eucaristia. Procurem participar da Santa Missa sempre que possível, não apenas aos domingos. Foi durante a celebração da Eucaristia que recebi as maiores graças de minha vida. Como dizia, é mais fácil a terra existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Não esqueçam também do sacramento da confissão. Como confessor, passei horas e horas ouvindo confissões, trazendo o perdão de Deus às almas arrependidas. A confissão sincera limpa nossa alma e nos prepara para receber as graças divinas. Não deixem que o orgulho ou a vergonha os afastem deste sacramento de cura e libertação. Sei que muitos de vocês estão sobrecarregados pelo ritmo acelerado da vida moderna, especialmente nas grandes cidades brasileiras. O trânsito caótico, as longas jornadas de trabalho, as preocupações financeiras, os problemas familiares, tudo isso pode parecer um peso impossível de carregar. A vocês digo o que Jesus nos ensinou em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mesmo nos momentos mais difíceis de minha vida, quando o sofrimento físico dos estigmas parecia insuportável, encontrei alívio na oração. Como diz o Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quero agora falar aos jovens brasileiros, que são o futuro desta nação abençoada. Vocês vivem em um mundo cheio de distrações, onde a tecnologia e as redes sociais ocupam grande parte do seu tempo. Não permitam que estas coisas os afastem de Deus. Dediquem ao menos 2 minutos do seu dia para silenciar o celular, desligar a televisão e conversar com Deus. Como disse o Papa Francisco aos jovens na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, Deus chama você pelo nome. Deus é um Deus de amor. Deus espera por você. Respondam a este chamado com generosidade. A verdadeira abundância na vida de um jovem não está na quantidade de likes nas redes sociais, nas roupas de marca ou nos bens materiais. A verdadeira abundância está na descoberta de sua vocação, no desenvolvimento de seus talentos, nas amizades sinceras, no amor verdadeiro e, sobretudo, no encontro pessoal com Cristo. Aos idosos brasileiros que carregam consigo a sabedoria dos anos vividos, peço que não deixem de rezar pelas novas gerações. Suas orações são um tesouro incalculável para a Igreja e para a nação. Como diz o livro de Eclesiastes 4:13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa advertir. Aos doentes e sofredores digo, unam seus sofrimentos aos de Cristo na cruz. Não há oração mais poderosa do que aquela oferecida no leito da dor. Como São Paulo nos ensina em Colossenses 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. E meus queridos filhos e filhas do Brasil, continuemos nossa reflexão sobre o poder da oração e a abundância que Deus deseja conceder a cada um de nós. Como nos diz o Salmo 23:5-6, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero falar-lhes agora sobre um aspecto importante da oração que muitas vezes negligenciamos, a gratidão.
Antes de pedirmos novas graças, devemos agradecer pelas bênçãos já recebidas. Como nos ensina São Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Recordo-me de uma humilde senhora brasileira que conheci durante uma peregrinação a San Giovanni Rotondo. Chamava-se Dona Aparecida, vinda de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Ela me contou que todos os dias ao amanhecer, antes mesmo de preparar o café para a família, dedicava 2 minutos para agradecer a Deus por 3 bênçãos recebidas no dia anterior. Esta simples prática transformou sua vida. Mesmo nas maiores dificuldades, ela conseguia encontrar motivos para agradecer. O sorriso de um neto, um pão fresco na mesa, o canto dos pássaros, um problema resolvido, uma dor que aliviou. Dona Aparecida me disse: Padre Pio, quando comecei a agradecer diariamente, comecei a perceber quanto Deus já havia me dado. E quando comecei a reconhecer a abundância que já existia em minha vida, mais abundância começou a chegar. Como diz o Evangelho de Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus filhos brasileiros, vocês que vivem nessa terra de contrastes, onde a exuberante natureza convive com grandes desigualdades sociais, onde a alegria do povo contrasta com as dificuldades cotidianas, aprendam a agradecer em todas as circunstâncias. A gratidão é a porta que se abre para receber novas bênçãos. Lembro-me também de um jovem pescador do litoral nordestino, chamado João. Durante anos, ele lutou contra as dificuldades, saindo diariamente para o mar e muitas vezes retornando com redes quase vazias. Mas João tinha um hábito. Antes de lançar suas redes, rezava 2 minutos, agradecendo antecipadamente pelo que Deus lhe daria naquele dia. Um dia, durante uma tempestade, seu pequeno barco quase naufragou. Todos os outros pescadores retornaram à praia, mas João, confiando na providência divina, continuou. Quando a tempestade passou, ele lançou suas redes em águas mais profundas e teve a maior pesca de sua vida. Como nos conta o Evangelho de Lucas 5:4-6. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A meus queridos filhos, a oração não é apenas pedir, é também escutar. Dediquem alguns momentos do seu dia ao silêncio para ouvir a voz de Deus no seu coração. Como diz o livro de 1 Reis 19:11-13, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz de um suave silêncio. É no silêncio do coração que Deus nos fala mais claramente. Muitos de vocês, brasileiros, vivem em grandes cidades barulhentas, como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o silêncio parece impossível. Mas mesmo ali, podem encontrar momentos de quietude para ouvir a voz de Deus. Alguns minutos antes de dormir, um breve momento na igreja durante o dia, até mesmo no ônibus lotado ou no metrô, fechando os olhos e recolhendo-se interiormente. Durante minha vida terrena, passei muitas horas em oração silenciosa. Foi nesses momentos que recebi as maiores inspirações e graças para meu ministério sacerdotal. Como costumava dizer, a oração é a melhor arma que temos, é uma chave que abre o coração de Deus. Quero compartilhar com vocês outra história que ilustra o poder da oração constante, mesmo que breve. Conheci um empresário brasileiro chamado Carlos, que dirigia uma pequena empresa em São Paulo. Devido à crise econômica, sua empresa estava à beira da falência. As dívidas se acumulavam, os clientes diminuíam e ele já pensava em fechar as portas e demitir seus funcionários.
Em seu desespero, Carlos visitou San Giovanni Rotondo e participou de uma de minhas missas. Após a celebração, ele me procurou para uma bênção. Eu lhe disse simplesmente: meu filho, dedique 2 minutos, 3 vezes ao dia, para rezar pelo seu negócio. Não apenas para pedir prosperidade, mas principalmente para pedir sabedoria para tomar as decisões certas e coragem para implementá-las. Carlos seguiu meu conselho. Todas as manhãs, ao chegar ao escritório, ao meio-dia e antes de sair à noite, ele se recolhia em seu gabinete para 2 minutos de oração. Pouco a pouco começou a ter ideias criativas para reestruturar sua empresa, encontrou novos clientes, negociou suas dívidas e em 1 ano sua empresa não apenas se recuperou, mas começou a crescer como nunca antes. Como diz o livro de Tiago 1:5-6, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Meus queridos filhos brasileiros, não subestimem o poder da oração breve, mas frequente e sincera. Como as gotas de água que, caindo constantemente sobre a pedra, acabam por perfurá-la, assim são nossas orações diárias, aparentemente pequenas e insignificantes, mas com um poder transformador incrível quando praticadas com perseverança. Santa Teresa de Calcutá, cuja memória celebramos hoje, tinha uma agenda extremamente ocupada, cuidando dos mais pobres nas ruas de Calcutá. No entanto, ela dedicava horas à oração diariamente. Quando lhe perguntavam como conseguia encontrar tempo para rezar tanto com tantas responsabilidades, ela respondia: se eu não dedicasse esse tempo à oração, não conseguiria realizar nem metade do trabalho que faço. O mesmo vale para vocês, meus filhos. Não digam que não tem tempo para rezar. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Encontrem esses 2 minutos várias vezes ao dia para se conectar com Deus e verão como a abundância chegará à sua vida. Quero falar agora sobre outro aspecto importante da oração: a intercessão pelos outros. Quando rezamos pelos outros, atraímos bênçãos não apenas para eles, mas também para nós mesmos. Como diz o livro de Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Durante minha vida terrena, muitas pessoas me pediam orações por suas necessidades. Eu carregava esses pedidos em meu coração e os apresentava a Deus durante a Santa Missa e em minhas longas horas de oração. Muitos milagres aconteceram como resultado dessas intercessões. Vocês também podem ser intercessores poderosos. Dediquem alguns de seus 2 minutos diários de oração para rezar por seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até por aqueles que lhes fazem mal. Como Jesus nos ensinou em Mateus 5:44, eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há um poder especial na oração coletiva. Como diz Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Procurem participar de grupos de oração em sua paróquia ou formem pequenos círculos de oração em suas casas ou locais de trabalho. No Brasil, sei que existem muitos grupos de oração nas comunidades, nas paróquias, nas pastorais. Participem ativamente dessas iniciativas. A oração comunitária fortalece nossa fé e amplia o poder de nossas súplicas. Outra forma poderosa de oração é o jejum. Não me refiro apenas à abstinência de alimentos, mas também a outras formas de renúncia. Jejum de palavras negativas, de críticas, de televisão, de redes sociais, de compras desnecessárias.
Como diz Jesus em Marcos 9:29, referindo-se a certos demônios, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mesmo um pequeno sacrifício diário, oferecido com amor, pode trazer grandes graças para a nossa vida e para a vida daqueles por quem rezamos. Santa Teresa de Calcutá dizia: não podemos todos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Meus queridos filhos brasileiros, quero agora falar-lhes sobre a importância da perseverança na oração. Muitas vezes desanimamos porque não vemos resultados imediatos, mas como nos ensina a parábola do juiz iníquo em Lucas 18:1-8, devemos orar sempre e nunca desistir. Lembro-me de uma mãe brasileira, Dona Conceição, que rezava há mais de 20 anos pela conversão de seu filho, que havia se afastado da fé e entrado no caminho das drogas e do crime. Muitas vezes ela me escrevia, pedindo orações e conselhos, quase desanimada por não ver mudanças. Eu sempre lhe dizia: continue rezando, minha filha. Nenhuma oração sincera fica sem resposta. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Depois de quase 30 anos de orações, seu filho finalmente retornou à casa e à fé, completamente transformado. Como diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A oração tem um poder transformador, não apenas em nossas circunstâncias externas, mas principalmente em nosso interior. Quando rezamos regularmente, mesmo que por apenas 2 minutos diários, começamos a ver o mundo com outros olhos, os olhos da fé. Problemas que antes pareciam insuperáveis tornam-se oportunidades de crescimento. Pessoas difíceis tornam-se desafios para o exercício da caridade. Situações de escassez revelam-se lições de confiança na providência divina. Como diz Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando rezamos, começamos a perceber como Deus transforma até mesmo as piores situações em oportunidades de graça. Quero compartilhar com vocês uma oração simples que podem rezar durante seus 2 minutos diários. Senhor Jesus, eu te amo e confio em ti. Coloco nas tuas mãos santas e misericordiosas todos os meus problemas, preocupações e necessidades. Sei que cuidarás de tudo segundo tua infinita sabedoria e amor. Amém. Esta breve oração, rezada com fé e confiança, tem o poder de acalmar nosso coração ansioso e abrir as portas para a abundância divina em nossa vida. Como diz Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus filhos brasileiros, sei que muitos de vocês estão enfrentando tempos difíceis. A economia do país passa por altos e baixos. O desemprego atinge muitas famílias. A violência urbana causa medo e insegurança. As estruturas familiares estão em crise. Os jovens enfrentam um futuro incerto. Mas não percam a esperança. Como dizia frequentemente, ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. A preocupação não resolve nossos problemas, apenas rouba nossa paz. A oração, por outro lado, coloca nossos problemas nas mãos de Deus, que tem o poder de resolvê-los. Lembro-me de uma família do Nordeste brasileiro que perdeu tudo durante uma grande seca. Sua plantação secou, seus animais morreram e eles foram forçados a migrar para uma favela em São Paulo, vivendo em condições precárias. O pai da família, seu José, mesmo na pior situação, nunca deixou de rezar diariamente com sua esposa e filhos. Todas as noites, reunia a família para 2 minutos de oração, agradecendo pelo dia e pedindo forças para o amanhã. Pouco a pouco, as coisas começaram a melhorar.
Seu José encontrou um trabalho na construção civil, os filhos conseguiram estudar, a mãe começou um pequeno negócio de vendas de comida caseira. Hoje, anos depois, todos os filhos são formados, a família tem casa própria e eles até criaram uma pequena associação para ajudar outros migrantes nordestinos. Quando perguntaram a seu José qual era o segredo de seu sucesso, ele respondeu simplesmente: nunca deixamos de rezar e de confiar em Deus, mesmo nos piores momentos. A oração foi nossa força e nossa luz na escuridão. Como diz Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quero agora falar-lhe sobre a importância de rezar com a palavra de Deus. A Sagrada Escritura é um tesouro infinito de sabedoria e graça. Durante seus 2 minutos diários de oração, podem ler uma pequena passagem da Bíblia e meditar sobre ela, deixando que Deus lhes fale através de sua palavra. Uma prática muito frutífera é a Lectio Divina, que consiste em 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Mesmo em apenas 2 minutos, podem praticar uma forma simplificada desta antiga tradição monástica. Leiam um versículo ou uma pequena passagem, leitura. Reflitam sobre o que Deus quer lhes dizer através deste texto, meditação. Respondam a Deus com uma breve oração espontânea, oração. E, finalmente, permaneçam em silêncio na presença de Deus, deixando que Ele fale ao seu coração, contemplação. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nossa vida e nos guia nas decisões cotidianas. Meus queridos filhos brasileiros, quero também enfatizar a importância de rezar com o coração. Não se preocupem tanto com as fórmulas ou com as palavras certas. Deus não se impressiona com discursos eloquentes, mas com a sinceridade de nosso coração. Como disse Jesus em Mateus 6, 7, 8, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos, mas deseja que as apresentemos a Ele como filhos confiantes que se dirigem ao Pai amoroso. Como diz Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Durante minha vida terrena, muitas pessoas me perguntavam qual era o segredo de minha intimidade com Deus. Eu sempre respondia: rezar com o coração, não apenas com os lábios. A oração não é uma obrigação religiosa, mas um encontro amoroso com aquele que nos criou e nos redimiu. Outra forma poderosa de oração é a adoração eucarística. Se puderem, dediquem alguns minutos por semana para visitar o Santíssimo Sacramento e permanecer em silêncio na presença real de Jesus Eucarístico. Como eu costumava dizer, um só Jesus na Eucaristia vale mais que todos os anjos e santos do céu. E sei que em muitas paróquias brasileiras existem capelas de adoração perpétua, onde o Santíssimo fica exposto dia e noite. Aproveitem essa oportunidade preciosa para estar na presença real de Cristo, mesmo que por apenas 2 minutos. Na adoração eucarística, não precisamos dizer muitas palavras, basta estar ali como Maria aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Meus queridos filhos e filhas do Brasil, estamos chegando ao fim de nossa reflexão. Quero deixar-lhes uma última mensagem importante. A oração não é apenas um meio para obter bênçãos de Deus, mas é em si mesma a maior bênção. A verdadeira abundância que Deus deseja para nós é a abundância de sua presença em nossa vida. Como diz o Salmo 16, 11, tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença
a plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Não há riqueza maior do que viver em comunhão com Deus. Santa Teresa de Calcutá, cuja festa celebramos hoje, encontrou a verdadeira abundância na pobreza extrema das ruas de Calcutá, porque vivia em constante comunhão com Deus através da oração. Ela via o rosto de Cristo nos mais pobres e abandonados, e nesse encontro experimentava a plenitude da alegria. Que cada um de vocês, meus queridos filhos brasileiros, possa descobrir esta mesma alegria na oração diária, mesmo que breve. 2 minutos sinceros diante de Deus podem transformar sua vida e trazer a verdadeira abundância. A paz que excede todo entendimento, a alegria que ninguém pode tirar, o amor que preenche todos os vazios da alma. Como eu costumava dizer, a oração é a melhor arma que temos, é uma chave que abre o coração de Deus. Usem esta arma poderosa todos os dias e verão maravilhas acontecerem em sua vida. Deixo-lhes minha bênção paternal. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre cada um de vocês e sobre todo o Brasil a abundância de suas graças. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por vocês e os cubra com seu manto protetor. E lembrem-se sempre, ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Fiquem em paz, meus filhos amados do Brasil. Rezarei por vocês diante do trono de Deus.